Oi, gente, quero cumprimentar você com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Cid Brasa e está começando agora o nosso programa Palavra Profética e vamos dar continuidade aí ao nosso seminário Ágape, tá legal? Crescendo sempre no pleno conhecimento de Deus, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, polêmico. Vamos falar sobre um assunto bem interessante e muito polêmico, tá? Vamos falar sobre a questão aí do livre-arbítrio. Você é a favor ou contra ao livre-arbítrio? Então, você é a favor ou contra? Existe muita gente a favor do livre-arbítrio, como também existe muita gente contra o livre-arbítrio, né? Existe muita gente a favor, como também existe muita gente contra, tá legal? Primeiro, o que é? O que é o livre-arbítrio, tá? Paralelo ao livre-arbítrio, há uma outra lição que é chamado de predestinação, tá? Paralelo ao livre-arbítrio, há uma outra lição chamada de predestinação. Ou seja, são dois grupos de pessoas. Um grupo acredita no livre-arbítrio e o outro grupo acredita na predestinação, tá? São dois grupos, os que acreditam e os que não acreditam. Os que acreditam no livre-arbítrio, eles acreditam que o homem tem o poder de tomar as suas próprias decisões. Esse é o grupo que acredita no livre-arbítrio. O segundo grupo, que é o grupo que acredita na predestinação, logo eles não acreditam no livre-arbítrio. O grupo que acredita na predestinação, eles acreditam que o homem não tem o controle de tudo. Eles acreditam que o homem não tem o poder de decisão nas suas mãos. Aqueles que acreditam na predestinação acreditam que o homem não tem o controle. Eles acreditam no destino. Ou seja, eles são destinados ou predestinados a alguma coisa. Vou te dar um exemplo. O homem morreu. Suponhamos que o homem foi atravessar a rua e ele acabou falecendo. Aqueles que acreditam na predestinação vão dizer que morreu porque chegou o tempo. Morreu porque estava escrito nas estrelas que ele iria morrer. Então esses são os que acreditam na predestinação. Ou seja, o homem que atravessou a rua e que morreu era simplesmente alguém que foi predestinado a morrer daquela forma. Tá entendendo? Foram predestinados a morrerem daquela forma. Eles vão dizer também que você é pobre porque você foi predestinado a viver na pobreza. Você foi predestinado a nascer pobre. Então, eles apoiam a questão da predestinação no âmbito chamado de destino. Então eles defendem essa tese, né, dizendo que você nasceu assim porque você foi predestinado a nascer assim. Você nasceu assim, desse jeito, porque estava escrito em algum lugar do universo que você nasceria assim, exatamente desse jeito, tá? Aqueles que acreditam no livre-arbítrio, que já é o outro grupo, que não acreditam na predestinação e que são a favor do livre-arbítrio, eles acreditam que a predestinação não existe. Eles acreditam que se alguém morrer, ou foi porque Deus, foi vontade de Deus, ou foi por vontade própria. Daí existe a questão aí do suicídio. As pessoas se matam por vontade própria. Então isso aí sustenta a questão do livre-arbítrio. Vocês estão me entendendo? Então são esses dois grupos. Aqueles que acreditam no livre-arbítrio, aqueles que acreditam na predestinação. Logo, aqueles que acreditam na predestinação, em hipótese alguma, eles vão acreditar no livre-arbítrio. E aqueles que acreditam no livre-arbítrio, em hipótese alguma, também vão acreditar na predestinação.
são dois grupos diferentes, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, e que têm as suas teses e que mantêm as suas teorias dentro do mesmo assunto. Para eles, para o pessoal que acredita na predestinação, livre-arbítrio não existe. E para aqueles que acreditam no livre-arbítrio, predestinação não existe. Tá? E você, acredita em quê? Você acredita no livre-arbítrio ou na predestinação? Eu tenho aqui alguns textos que comprovam a tese do livre-arbítrio. Tá? Eu tenho aqui, vou repetir, eu tenho aqui alguns textos bíblicos que comprovam a verdade, ou a verdade que defende a tese, que não é teoria, que defende a tese do livre-arbítrio. Tá legal? Primeiro, eu tenho aqui o texto de Deuteronômio capítulo 28. Você já deve ter lido, relido, mas talvez deve ter passado desapercebido na presença do livre-arbítrio que Deus deixou para a nação de Israel, isso por intermédio de Moisés. Deuteronômio 28, Deus apresenta para Moisés, para que Moisés apresentasse para a nação de Israel, dois fatores. O primeiro fator chamado de bênção e o segundo fator chamado de maldição. Ou seja, dois caminhos. Deus ele deixa para Moisés, juntamente com a nação de Israel, para que eles escolhessem o que eles iriam querer para a sua vida. O nome disso é o quê? Livre-arbítrio. Ou seja, Deus está dando a Israel a oportunidade de escolha. O poder de escolha, Deus está dando na mão de Israel, na mão de Moisés. Ele está dizendo assim: se vocês quiserem ser abençoados, vocês serão abençoados. Se vocês quiserem ser amaldiçoados, também vocês serão amaldiçoados. Tudo vai depender da obediência de vocês. O nome disso é livre-arbítrio. Ou seja, Deus está dando para Israel a possibilidade deles serem abençoados ou amaldiçoados. O nome disso é livre-arbítrio. Aí você pode me dizer assim: Cid Brasa, mas isso é só no Velho Testamento. Sem nenhum problema. Eu te mostro também a presença do livre-arbítrio no Novo Testamento. No Novo Testamento eu tenho lá no livro de Mateus, no capítulo 16 e no versículo 24, o próprio Jesus, tá? Não foi Moisés, não foi Jacó, não foi Noé, foi o próprio Jesus, olhando para os seus discípulos. Em Mateus 16, no verso 24, ele diz assim para os discípulos: aquele que quiser vir após mim, toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Olha a expressão que Jesus usa: aquele que quiser. Aquele que quiser vir após mim. Ou seja, aquele que quiser me seguir, porque ninguém é obrigado a seguir a Cristo. Ninguém é obrigado a seguir a Jesus. Ninguém é obrigado a servir a Deus. A decisão de escolha está nas tuas mãos. É você que escolhe, amigo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. O nome disso é livre-arbítrio. O nome disso é livre-arbítrio. Você tem a escolha na palma da sua mão. É você que escolhe. Sempre vai existir dois caminhos. O céu é pregado, mas o inferno também é pregado. O céu existe, mas o inferno também existe. Deus existe, o diabo também existe. O bem existe, o mal também existe. É você que escolhe. São dois caminhos. O maior dom que Deus deu para o homem é chamado de livre-arbítrio. Ou seja, poder de escolha. Agora, se você dizer assim para mim: Cid Brasa, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Cristo, eu vou à igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Desculpa me dizer, mas você vai para o inferno do mesmo jeito. Porque você tem que estar na igreja não com medo de ir para o inferno. Você tem que ir para a igreja, você tem que servir a Deus, sabendo que o céu existe
e não com medo de ir para o inferno. Porque se você serve a Deus com medo de ir para o inferno, tu vai para o inferno com medo de ir para o inferno, querendo ir para o céu. Então tome cuidado com isso. O livre-arbítrio existe, tá certo? Mateus 16, verso 24. Aquele que quiser vir após mim. Então Jesus deixou esses dois caminhos. Quem quiser pode segui-lo. Quem não quiser não precisa segui-lo. Simples. João capítulo 8, ele liberta uma mulher de seu pecado e ele diz assim, ó, vai em paz e não peques mais. Olha o que ele disse. Vai em... Ele não disse vem em paz. Ele disse vai em paz e não peques mais. Ela tinha a oportunidade de duas coisas. Primeiro, ou de ir ou de ficar com Jesus. E o que ela escolheu? Ela escolheu ir. Mas ela também tinha uma outra oportunidade. De continuar pecando ou de nunca mais pecar. O mesmo pecado que cometeu. De contrair, dizemos assim, o mesmo pecado que cometeu. Então o livre-arbítrio existe. Está implícito nas páginas da Bíblia Sagrada. Não estou aqui desvalorizando os pensadores da predestinação. Hipótese alguma. Só estou provando que o livre-arbítrio existe. O nosso seminário é com esse propósito, de trazer a verdade à luz da Bíblia. Livre-arbítrio existe. Está escrito aqui. Marcos 10, verso 51, ou a partir do verso 46, temos ali o relato da história do cego de Jericó. Você conhece. Jesus ele olha para o cego e ele diz assim, o que queres que eu te faça? É uma pergunta que carece de uma resposta. O que queres que eu te faça? Se o cego quisesse, ele iria dizer assim, eu não quero que você faça nada. Eu não preciso que você faça nada. Só que Jesus deu para ele a oportunidade de voltar a enxergar. Então ali, ele que tinha que decidir. O que você quer que eu te faça? Então ele que tinha que dar a resposta. Eu quero ver ou eu não quero ver. Ele que escolhe. Ele que tinha o poder de escolha. E graças a Deus, ele escolheu certo. Ele escolheu voltar a ver. E ele volta a enxergar. E você conhece o texto. Então o livre-arbítrio existe nas páginas do Novo Testamento. Se a gente pular para o Velho Testamento, a gente vai encontrar também a verdade, a grande verdade da presença do livre-arbítrio lá em Adão, lá em Gênesis, capítulo 3, quando narra-nos o texto acerca da queda do homem. Lembra do texto? O que Deus disse? Vocês podem comer de todas as árvores que estão no jardim. Agora tem uma árvore que está no meio do jardim. Essa vocês não podem comer. Então o que aconteceu ali? Deus deu para Adão e também para Eva a oportunidade de escolha. Deus disse para não comer. Mas quem iria escolher comer ou não comer, obedecer ou desobedecer, era o casal. Era Adão e Eva, que tinham o poder de decisão nas mãos. Observe aí a presença do livre-arbítrio. Se você pular lá para o livro de Jonas, você também vai encontrar a questão ali do livre-arbítrio, né? Porque Jonas ele recebe no capítulo 1, 2, 3 e 4, que temos a história de Jonas, você observa que Deus ele dá uma ordem a Jonas, dizendo para Jonas descer a cidade de Nínive e pregar contra aquela cidade. O que Jonas faz? Compra uma passagem, pega o barco e vai para Tarsis. Isso é o quê? Desobediência? Não, gente. Isso é livre-arbítrio. Ele que decidiu. Tanto é que Deus não o matou em sua decisão, em hipótese alguma. Deus não matou Jonas em sua decisão de ir para Tarsis. Sim, ele foi admoestado. Sim, ele foi exortado quanto à sua desobediência, né? Mas na verdade, ele tomou uma decisão. Deus mandou ele para Nínive, e como ele tem o poder de escolha, que é o livre-arbítrio, ele escolhe descer para Tarsis. A escolha é do homem. Ponto final. Lembra de Êxodo 14? Deus olha para Moisés e diz, Moisés, o que é que tu tem nas mãos? Moisés, Senhor, eu tenho uma vara nas mãos.
que Deus diz para Moisés? Estende a sua vara sobre o mar. Livre-arbítrio. Se Moisés quisesse estender a vara sobre o mar, ele estenderia. Se Moisés não quisesse estender a vara sobre o mar, ele não estenderia. Livre-arbítrio. Vontade própria. É ele que decide. É o homem que escolhe. Claro que as decisões do homem devem ser sempre voltadas para Cristo. Eu tenho que tomar as minhas decisões sabendo que existe um Senhor acima de mim. Existe alguém sobre mim. Existe alguém superior sobre mim. Eu sou servo. Cristo é o Senhor. Mas mesmo assim, ele não nos dá a obrigatoriedade de fazermos o que ele manda. Ele não deixa isso. Você é obrigado a fazer. Você é obrigado a dar. É igual aquela questão dos dízimos e das ofertas. Você não é obrigado a dar. Você dá por livre, espontânea vontade. Isso é o quê? Livre-arbítrio. Acabou. Ponto final. Livre-arbítrio existe. Está na Bíblia. Jonas poderia ter descido direto para Nínive, sem passar por Tarsis. Só que o que ele fez? Primeiro, ele foi para Tarsis. Depois, ele foi para Nínive. O nome disso é o que, gente? Livre-arbítrio. Jó, capítulo 1, 2 e 3. Deus arranca tudo da casa de Jó. Capítulo 1, verso 20. Diz que Jó ele adora a Deus. Olha que coisa interessante. O camarada perdeu tudo na vida. O camarada perdeu filhos. O camarada perdeu as suas riquezas, as suas fazendas, os seus animais, né? Teve que pegar na alça de 10 caixões, porque os teus filhos morreu. E no versículo 20 do capítulo 1, ele está de joelhos, adorando. O nome disso é o quê? Livre-arbítrio. Sabe por quê livre-arbítrio? Porque se ele não quisesse adorar, se ele quisesse murmurar contra Deus, ele murmuraria contra Deus. Se ele quisesse falar contra Deus, quando a mulher dele disse para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ou em outras palavras, amaldiçoa o seu Deus e aguarde a morte, ou se mata. Ele poderia ter escolhido amaldiçoar a Deus, só que não. Ele preferiu adorar. Livre-arbítrio existe. Não sou contra aos adeptos da predestinação. Mas a verdade é, livre-arbítrio existe e está implícito nas páginas da nossa Bíblia. Tá legal, gente? É isso aí. Eu sou o Cid Brasa, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso seminário Ágape, com o tema livre-arbítrio. Você é a favor ou é contra? Deus abençoe. Um abraço.